Começou a chegar aqui as perguntas, né? Já braba, tá? Tem umas perguntas. Vamos lá. Fica à vontade. Normalmente, a pessoa que é espírita, ela já leu a Bíblia antes de ler o Evangelho Espírita? Não necessariamente. Não necessariamente. Não. Você acredita que a Bíblia, ele é um livro, você como espírita, é um livro que deve ser seguido, que deve ser estudado, eu digo por todas as outras doutrinas ou não? Depende. Depende, né? Depende. Pronto. Depende de quê? É bom? A pergunta, a pergunta tem que... Depende de quê? Porque assim, por exemplo, lá na Bíblia diz que ter contato com os mortos, ter contato com o espírito, na Bíblia tradicional, ela não aceita, né? Então Jesus desrespeitou isso aí. E tem várias passagens, por exemplo, em Deuteronômios, por exemplo, ele diz: eu sou o Senhor seu Deus, né? Não procure imitar as coisas repugnantes que as nações lá praticam. Não permitam que se ache alguém no meio de vocês que queime em sacrifício o seu filho ou a sua filha, que pratique adivinhação, ou que se dedique à magia, ou faça presságios, ou pratique mediunidade, consulte espíritos... Mediunidade é um termo que foi utilizado há 167 anos. Como é que poderia estar na Bíblia? Em Deuteronômio logo? Pronto. Por isso que... Mas ele não diz... Impossível. Essa tradução ela não está correta, ela não está equilibrada. Não existia espiritismo naquela época. Espiritismo é um neologismo criado por Kardec exatamente para diferenciar dessas práticas. Me desculpe ter lhe interrompido, é porque não é uma palavra que existia na época. Pronto. Sim. Então, assim, por exemplo, quando o rei Saul morreu, né, o rei Saul, ele pediu ao profeta dele na época, né, que buscasse um vidente lá, né? E esse vidente apareceu de costas e tudo mais. E ele diz assim, o profeta diz: não consulte os espíritos, porque os espíritos são demônios, que sabem de toda a sua história há 1 milhão de anos, por exemplo. Inclusive imita voz, imita gestos e etc e tal. Quando eu sou espírita, se eu for ler a Bíblia, que na Bíblia em si, ela tem pouquíssimas passagens, 1 ou 2 passagens que se fala que pode existir o espiritismo. Mas ela, quase todo, ela diz, como tem Levítico, tem Crônicas, tudo bem que foi escrito há centenas de anos atrás. Porém, se há um livro que ele é perpétuo, as pessoas acreditam que deve seguir mais ou menos aquilo. Como é que você vê vamos dizer, esse confronto entre a Bíblia, escrita, né, e sugerido que foi inspirada por Deus, que não praticasse aquilo ali, lá na frente, né, anos depois, Allan Kardec vem e faz essa compilação e diz assim: não, existe sim o espírito, e você tem que reencarnar, porque lá na Bíblia diz que você só veio para morrer uma vez até o juízo, né? Como é que fica, professor, isso? Aí a gente vai ter que chamar Jesus. O que foi que Jesus disse? Porque Jesus, no alto do Tabor, ele leva 3 discípulos e fala com Elias e Moisés. Nem estava vivo mais Elias e nem muito menos Moisés. O que é que Jesus, Joséildo, diz? Ele diz: não vim destruir a lei e nem muito menos os profetas, mas vim dar-lhe cumprimento. Jesus, ele é bem taxativo nesse sentido. E aí, quando a gente vai estudar a Bíblia, e eu trago para vocês aqui uma das figuras, não por acaso é paraibano também, né, que eu mais admiro, chama-se Severino Celestino. Severino Celestino, ele é um estudioso profundo do aramaico e do hebraico. Inclusive, são muitos temas e é muita profundidade. Por exemplo, se eu for pegar Deuteronômio ao pé da letra, tudo que está aqui nessa mesa, Deuteronômio é contrário. Ele é contrário a isso aqui porque ele está fazendo uma simulação de um óculos. Deuteronômio ele é contrário a lume porque ele está reproduzindo o que está acima do céu e embaixo das águas. Deuteronômio ele é taxativo. Ele não quer que faça nenhuma reprodução. Eu que estudei semiótica em comunicação social, você que trabalha com marketing, Cleiton que conhece também porque ele tem uma marca, se nós observarmos aí que aí o senso comum
E o raso d'água coloca isso num patamar só. E hoje nós estamos colocando muitas questões, inclusive envolvendo empresas, envolvendo marcas, dizendo que isso é do demônio, porque está fixando isso na cabeça das pessoas. Aí coloca o disco de Xuxa para evitar por trás, para juntar várias sílabas para dizer que ela está ali cultuando o demônio, quando na verdade não é isso. Quem trabalha com mixagem e com prensa de disco naquela época sabe que a coisa tem uma rotação e ela tem um giro que dá para poder a música. À época, hoje está voltando esse vinil de novo, né? Mas à época a gente trabalhava com isso e não tem nada de que aquilo está posto porque aquilo é uma ode ao demônio. Não existe nada disso. Essa preocupação existia porque nós sabemos, por exemplo, quando Moisés ele sobe ao monte para pegar o decálogo, e Chico Xavier faz, quando pinga fogo na década de 70, ele faz uma comparação que é muito curiosa, né? Ele diz ali, aqui é a primeira psicografia que teve no mundo, quando Moisés ele desce com as tábuas. E quando ele desce, como é que as pessoas estavam? As pessoas se cotizaram, não tinha Pix naquela época, mas eles se cotizaram e pegaram o resto de ouro e montaram um bezerro. Isso é da humanidade. E não tem nada que se contrapor à Bíblia nesse sentido, porque ela está denunciando ali um desvio humano. É muito mais fácil você... Eu fico olhando aqui, José, eu de dizer assim, se a força da juventude ela fosse direcionada e canalizada para atender as pessoas nos hospitais, socorrer quem está passando fome, nós não estávamos nesse estado dentro do planeta Terra. Mas é muito mais fácil você não querer ir para um tratamento psiquiátrico e psicológico e você mergulhar toda a sua mágoa na cachaça. É muito mais fácil. E hoje ainda tem aquele vício tradicional que eu vou lavar a minha ressaca com a cerveja. Isso é muito mais fácil. Aí eu crio, dentro do âmbito do marketing, que Deuteronômio é contra isso. Por quê? Porque eu vou colocar letras e desenhos numa camisa e dizer assim: dizem que se eu beber, vou morrer lentamente. Isso é o que tem na frente. Aí quando você olha nas costas, aí diz assim, mas eu não tenho pressa. O Espiritismo vem dizer que exatamente está errado esse propósito aí. Porque quando nós temos uma geração, assim como a mulher ela tem um período para ovular, e depois daquele período ela entra na menopausa, nós temos também um período que o nosso corpo vai suportar. Se vai ser 60, se vai ser 30, se vai ser 30 dias, um mês, 24 horas. Quem vai dizer isso é toda uma trajetória espiritual. Mas quando eu começo a beber, quando eu começo a me drogar, ao invés, se eu tenho um corpo preparado para suportar 80 anos, ele vai apressar o meu desencarne. Mas o marketing de uma sociedade viciada e viciosa quer que eu faça acreditar o contrário. Que é só diversão. Então, eu entendo o Deuteronômio como um alerta, eu entendo como um momento histórico em que a humanidade estava se autodenunciando porque ela se apega àquilo que é mais fácil, que é a matéria. Mas em Deuteronômio, quem for honesto na língua hebraica, no aramaico ou no grego, que seja a tradução, vai ver que nunca existiu mediunidade naquela época, nos dicionários daquela época. Nunca existia espiritismo. Por que é que eu vou traduzir hoje atacando uma palavra que não existia na época? Essa é a primeira pergunta. Segundo, aquilo ali é mentira, é criação? Não. É o reflexo daquilo que se sentia na época.